Uma inovação também muito brasileira, no que se refere ao financiamento da educação, são os fundos para financiar a educação. E nesse particular, nós temos o nosso Fundeb, que na realidade se destina para hoje, né, a partir da Emenda Constitucional 68 de 2020, para a totalidade da educação básica. No entanto, a origem deste fundo começa lá em 1996, quando ele foi instituído para financiar aquilo que a Constituição de 88 definia como dever do Estado, que era a educação dos 7 aos 14 anos. Né? Então, por isso que se chamava do Fundef, do ensino fundamental. Ele passou a ser da educação básica somente a partir da Emenda Constitucional número 56 de 2006, entrou em vigor em 2007. Na realidade, a origem desses fundos remontam a uma tentativa que o professor Anísio Teixeira, que é o nosso patrono da escola pública brasileira, fez com relação ao Plano Nacional de Educação. O primeiro Plano Nacional de Educação, de 1962, ele previa fundos para financiar o ensino primário, o ensino secundário e o ensino superior. Então, a ideia dos fundos vem daí, né? Inclusive das dificuldades, né, que o próprio Anísio Teixeira, ao longo dos anos que esteve à frente do INEP, da CAPES, dos órgãos da educação brasileira e das dificuldades de financiar a educação se encontrava, né? Então, ele buscou uma forma engenhosa de separar recursos para financiar a educação. Então, a ideia do Fundef, do Fundeb, do novo Fundeb, vem daí, não é? No caso atual, o que nós temos de diferente é que o Fundeb, o novo Fundeb, ele deixou de ser transitório, como era o Fundef, depois o Fundeb e agora o novo Fundeb, para ser um fundo permanente. Efetivamente, agora é uma fonte de financiamento para financiar a educação básica brasileira. Esta é a grande novidade. E aí há alguns elementos que vocês vão ver melhor no módulo 3, mas eu vou aqui adiantar, assim, em linhas gerais, como é que é o seu mecanismo de financiamento. O mecanismo de financiamento, basicamente, é o seguinte: é um mecanismo de redistribuição de recursos, né, cuja apuração do montante ele é originário das necessidades dos entes federados. Essas necessidades, elas provêm do número per capita de matrículas, né? Afinal de contas, quantas matrículas existe nesse município, e por isso a informação importante é o censo escolar. Então, é muito importante que os municípios preencham corretamente o censo escolar, né? Vis-a-vis a capacidade de arrecadação destes entes federados, né? O quociente dessa operação, ou seja, numerador, a arrecadação, que é determinada por uma cesta de
de impostos na proporção de 20% da respectiva arrecadação do ente federado, da União, do Estado, do município, né? Dividida pelo número de alunos, né, é que corresponde ao valor disponível naquele espaço territorial para financiar a educação. Se aquele valor disponível ele não alcança este valor de referência que é definido pela União, o que acontece? Há um mecanismo de redistribuição da União para os estados e dos estados para os municípios, né? Ao longo dos anos, com a passagem dos fundos transitórios para o fundo permanente, nós fomos acrescendo outros ingredientes, né? Até a existência do novo Fundeb, nós tínhamos basicamente era uma distribuição, digamos assim, blocada. Era a quantidade da arrecadação determinada por essa cesta de impostos dividida pelo número de alunos. Isso dá o valor per capita de referência que era repassado, complementado para os estados e para os municípios. O que aconteceu ao longo desse período é que, na passagem agora, ao se tornar um fundo permanente, o que aconteceu? A União dobrou praticamente a sua participação no fundo. Ela demorou mais de uma década para passar a contribuir com 10% do tamanho do fundo. Hoje, em menos de 5 anos, a participação da União saiu de 10% para 20% e vai chegar o ano que vem a 23%. Né? Esse é o limite, inclusive, em 2026 vai haver uma revisão do Fundeb, quando exatamente a União vai atingir os 23%, que é o limite máximo aí definido pelo fundo. Mas o que é que nós temos dentro desse mecanismo de distribuição? Nós temos o chamado VAAF, né, que é o valor aluno ano do Fundeb, que é o valor que vinha sendo praticado. Na verdade, é o valor tradicional do fundo, né, que é esse valor que apura a quantidade dessa cesta de impostos dividido pela quantidade de alunos, né? E depois nós temos outros 2 ingredientes que foram acrescidos recentemente com esse novo Fundeb, que é o VAAT, né? E o VAR, né? Que dizem respeito a essa contribuição excedente da União que redistribui recursos para os municípios segundo algumas condicionalidades, né? Inclusive o VAR ele é uma parcela que corresponde a 2,5% desta nova participação da União, que somente se destina aos municípios que alcançarem um rendimento nos seus indicadores, que cumprirem algumas exigências do ponto de vista de regulamentação da eleição dos seus diretores, né? Da participação na escolha dos seus dirigentes, né? E por aí vai. Então, o Fundeb, né, uma das coisas importantes a destacar é que o Fundeb é um fundo que hoje dá solidez ao financiamento da educação básica, ampliou significativamente o volume de recursos existentes para a educação básica,
e ele é muito importante que ele assim continue. Então, não é à toa que medidas recentes, quando se discute marco fiscal, redução de diminuição de carga tributária, sei o que, uma das primeiras questões que vem à tona é mexer no dinheiro do Fundeb, né? Porque o dinheiro do Fundeb, além de ser muito, né, ele está fora. Na realidade, quando ele foi regulamentado, ele foi retirado, né, do volume que impacta no cálculo do déficit público. Então, este é um elemento muito importante, porque ele dá aos municípios uma garantia de segurança para planejar suas ações no campo da educação, ao mesmo tempo que dá condições para planejar, inclusive, a dimensionamento da força de trabalho na área de educação, de como é que serão os salários, de quantas pessoas vão ser contratadas, qual é a remuneração que essas pessoas vão ter, né, qual é o número de atendimentos, a possibilidade de ampliar o número de ofertas na educação infantil. Então é muito importante que a gente tenha conhecimento e lute para que esses recursos continuem assim existindo.